Um privilégio que o Senhor nos dá de podermos falar das suas maravilhas, das suas grandezas e, claro, com muita alegria no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Então, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as riquezas sondáveis e insondáveis. Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em 1 João capítulo 3, e vamos ler do verso 1 a 10. 1 João capítulo 3, verso 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratique o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele vive, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o vi, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, ou seja, em Deus, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Pai eterno, graças te damos por mais uma vez o Senhor nos ter concedido a graça do teu povo estar juntos aqui para glorificar e exaltar o teu nome e dizermos que só o Senhor é Deus, que todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence a ti. E por isso que continuas sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus amado. Nós te agradecemos por mais uma manhã. Eu te peço, Pai Santo, neste momento, fala à tua igreja e que cada um possa se sentir feliz, amado por ti e amando-nos uns aos outros como o Senhor nos ama. Por tudo isso nós te pedimos orando, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, o texto que nós vamos estar analisando por alguns minutos, nesse capítulo 3, de 1 a 10, é chamo de coração da própria mensagem.
Aqui neste texto, João estabelece a forma inequívoca e as marcas distintas de um verdadeiro filho e filha de Deus. E isso contrasta com as características daqueles que permanecem sobre o domínio das trevas. Também é um texto de identidade, esperança e santidade. Eu vou repetir. Também é um texto de identidade, esperança e santidade. No verso de 1 a 3, o apóstolo inicia esta sessão com uma explosão de admiração e adoração. A primeira mais fundamental sobre nós, os crentes, é a nossa própria identidade. Igreja, não somos meros servos apenas, seguidores à distância. Mas, pela graça insondável de Deus, manifesta, sim, porque ela é manifesta em Cristo Jesus, somos adotados na família divina de Deus. Temos direitos em Jesus. Não somos um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer. E por isso está escrito em Filipenses 4:13, que todos nós conhecemos. Tu podes, posso, todas as coisas nele, naquele que nos fortalece. A expressão chamados filhos de Deus não é apenas um título. Não é apenas isso. É honra. É muito mais do que um título. Honra também descreve uma realidade espiritual na vida do verdadeiro cristão. Porquê? Se nós formos falar de nós mesmos, podemos até não ir a lado algum, com coisas que nos podem entristecer, levar-nos a entrar em órbita. Mas quando em Cristo Jesus está escrito que somos uma nova natureza. E como assim? Pelo novo nascimento, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e verso 3. João nos chama a contemplar a magnitude do amor de Deus na vida de cada um de nós. Não é. O amor de Deus não é um amor comum, mas um amor que nos tira
da condição de inimigos, como éramos outrora, e nos leva à posição de filhos amados, de filhos adotados, de filhos em que Ele derramou o seu amor, filhos pelo qual Ele veio à cruz do Calvário, por um povo que não era povo, que não era chamado pelo seu nome. E agora somos povo seu, povo escolhido, povo separado, sacerdócio santo, nação santa e sacerdócio real. Aleluia! Podemos todas as coisas nele. Não fica apenas num título, mas tome honra em ser chamado Filho de Deus. E não tema, não há por que temer. Todos nós somos um. Não importa qual é o crescimento do ser humano. O que importa é estarmos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E uma de muitas provas que nós temos na Bíblia, em Romanos 8 está escrito: porque agora, igreja, nenhuma condenação há. O inimigo pode vir com uma falcatruas, tentando destabilizar o novo nascido. Aquele que é nascido de Deus não tem que temer mal algum, porque tu tens uma natureza nova que o mundo não conhece. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Atenção. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo da promessa que habita em cada um de nós. Motivo de grande alegria. Outrora, imerecedores, agora nós merecemos. Não fique no título. Tome a honra. A honra que o Senhor te deu. Porque o título, a humildade, foi cravado na cruz. Tu és herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Tens todo o direito, meu irmão. Eu não sei onde a nossa voz pode estar chegando, mas Jesus vê por todo o mundo, para que o mundo seja salvo por Ele. Tem que sair do título e conhecer a honra daquele que toda a honra, todo o poder e toda a glória lhe pertence. Jesus disse: eu não sou deste mundo. Eu não sei se Jesus estava caminhando e parado, mas eu sei que ele se virou ao Pai e disse: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não estamos em tempo de nos fazer de vítima. Deixa o título e toma honra. Para isso o Senhor nos qualificou, nos admoestou, nos redimiu,
nos transformou segundo o seu poder, segundo a sua palavra, para seres um guerreiro, uma guerreira. Aconteça o que acontecer. Não pertencemos ao sistema mundano, porque o Senhor te fez nova criatura no amado. O mundo é o sistema do mundo e sua rebelião e cegueira espiritual não o reconheceu, não reconhece o Filho unigênito, Jesus Cristo. Sabem porquê? Porque, portanto, não é para mim e para ti, querido irmão, nada de se espantar. Porque o mundo não nos conhece a nós também como filhos adotivos. O mundo não tem esse privilégio. E nós queremos falar da grandeza de Deus. Mas ele prefere, o sistema do mundo, prefere andar em trevas, mortos em delitos e pecados. E por que é que o mundo não entende a linguagem do verdadeiro cristão? Porque a tua e a minha cidadania não é deste mundo. É celestial. E os nossos valores são radicalmente opostos aos do mundo. Vossa identidade possui uma dimensão presente e uma promessa futura. Igreja, a esperança da vinda de Cristo não é um convite à passividade, mas um poderoso incentivo para que eu e vocês possam andar dia após dia em santificação. Por quê? O verdadeiro Filho de Deus, que anseia pela sua volta, a volta do Senhor, é claro, não se acomoda com o pecado. Pelo contrário, ele busca ativamente o verdadeiro crente, busca o filho e a filha de Deus, busca ativamente na dependência do Espírito Santo purificar-se de tudo que não agrada ao Pai. Purificação é despir-se, desviar-se de tudo o que não agrada a Deus. A santidade de Cristo deve ser sempre o nosso padrão e a sua vida, nossa motivação. A nossa motivação é bom termos amigos, amizades. É. Mas cuidado com as nossas amizades.
por vezes elas falham. Mas com Jesus é diferente. Ele é o único que nos motiva, dia após dia, minuto a minuto, a buscarmos a sua amizade que nunca decepciona, que nos faz chegar cada vez mais a Ele, mesmo na hora de luta, mesmo quando pensas que não há solução, porque toda a mente humana tem limites. E mais uma vez eu digo, cuidado com títulos. E o facto verdadeiro não está nas minhas amizades. O facto está em Deus. Foi Ele que se entregou por mim, porque sabia que eu não ia a lado nenhum, nem a igreja. Não tínhamos como sair do lamaçal de podridão que nos encontrávamos. Primeiro, a fé genuína sempre produz um desejo por uma vida santa. A fé genuína não se contenta com este mundo, com o falar, com o caminhar, com o construir. Nós não somos deste mundo. A nossa construção está no céu. Jesus disse: eu vou-vos preparar lugar. Quereis numa mansão? O nosso mundo não é este. Por enquanto. Um dia isso vai acontecer. Mas não agora. Como este mundo se encontra, tem que ter uma nova arquitetura, no qual nós fazemos parte dela em Cristo Jesus. O verso 4 a 8 do texto, após estabelecer a nossa santidade e esperança, João descreve a natureza incompatível entre a aflição divina e uma vida de pecado habitual. Sim, porque nós, igreja, vivemos numa aflição, mas não é por nós, porque sabemos em quem temos querido, onde viemos e para onde vamos. Mas por aqueles que nos rodeiam, que sabemos de antemão que se eles não tiveram um encontro com Jesus, o seu caminho é tortuoso, falho, sem vida. E a nossa aflição é recorrermos ao evangelismo, a falar do amor divino, do que Ele fez, o que Ele construiu comigo, contigo, prezado irmão, prezada irmã. Devemos de apresentar ao mundo perdido, que não tem construção alguma, como se constrói na pedra de esquina. Como se constrói. E o único arquiteto é Jesus Cristo, o Senhor. Devemos apresentar um arquiteto que nunca falhou. Ele é o teu e o meu arquiteto.
Ele é o teu e o meu Redentor e Salvador. Ele nos ama com um amor incondicional, que não há palavra, que não há escritura que possa definir o quanto é o meu e o teu amado e querido Jesus. Aleluia. Após estabelecer nossa identidade e esperança, João descreve a natureza incompatível, como eu já disse, entre a aflição divina e uma vida que vive em pecado. O pecado para muitos é o dia a dia, é a nova e única versão. Tudo o que fazem, pecam, abusam, destroem. É esse o mundo em que nós vivemos. Não o mundo que Deus criou, porque o mundo que Deus criou é perfeito. A criatura que Deus criou é que o tornou do jeito que nós vemos hoje. Então João define o pecado em sua essência e o chama de iniquidade. Iniquidade é essa que assola a humanidade, que não crê que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque é todo aquele que crê que Jesus é Rei dos reis, Senhor absoluto de todas as coisas, esse é a nova criatura nele. Aleluia. Verso 5:8. Jesus veio com um propósito duplo em relação ao pecado, é claro. Primeiro, ele veio expiar o pecado. Jesus se manifestou para perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Segundo, seu exemplo está à vista. Ele foi sem pecado. O que sempre o qualificou e sempre o qualificará, sendo substituto perfeito da nossa vida. Por isso, a conclusão lógica e poderosa: se Cristo veio para nos libertar do pecado, como pode um verdadeiro cristão andar no pecado? E eu não estou falando que pecou. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas não podemos ficar aí. Porque se é contentar que fui destituído da glória de Deus e que sou um pecador, não há nada de novo. Eu continuo com a mesma roupagem antes de conhecer Jesus. Temos de partir para uma nova etapa. Nele, com Ele, não é me apresentando a mim, é apresentar Ele. Não é falar de mim, é falar do seu poder, da sua graça e do seu amor. Isso vai muito mais além do que ser destituído da sua glória.
capítulo 1 e o verso 8 da carta que nós estamos lendo, 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ei! Pecar todos nós pecamos. O que não podemos é permanecer nele, no pecado. Quem tem um estilo de vida dominante no pecado e na prática do mesmo, nunca teve um encontro real com Cristo. Eu vou ler o verso 7 e o verso 8, que diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, como Jesus é justo. Mas quem pratica o pecado, palavra feia, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Igreja, se tu estás aqui, se eu estou falando, se a Bíblia nos fala, é para dizermos a esse diabo que ele não tem poder algum. Atenção, eu não estou dizendo que ele não tem poder. Ele não tem poder em ti e em mim, porque fomos lavados, purificados e redimidos no sangue que clama: Abba, Pai. Ele não tem poder sobre ti, a não ser que tu lhe deias esse poder. E se tu lhe dás esse poder, alguma coisa está errada na minha e na vossa vida. Porque todo o poder foi dado a Jesus. E ele desse poder, ele transportou esse poder à sua vida. Está escrito que podes ser pisado por uma cobra, por um escorpião. Esses inimigos andam por todo o mundo, tentando desfazer a palavra de Deus na minha e na tua vida, com doenças e com outras coisas más. Mas temos que clamar bem alto: acontece o que acontecer, eu já fui comprado. Eu comprada. Não há que temer, porque está escrito, mais uma vez eu digo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Finalmente, estou terminando, irmãos. João termina no verso 10. E eu também vou terminar. Nisto, depois de tudo isso, agora nisto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu tenho muito à vontade para dizer isso, porque eu estou simplesmente dizendo o que está escrito. Quem não ama
é seu irmão, não é de Deus. Ah, pastor, mas não é bem assim. Mas não importa o que algum irmão pense. Eu estou falando do que está escrito. Quem não ama é seu irmão, não é de Deus. Como igreja, de Jesus Cristo aqui da terra, até como não, somos, a palavra correta é esta, somos igreja de Jesus. Ele, Jesus, está voltando. Devemos estar preparados, porque a qualquer momento, se Ele não vier, que eu creio que Ele está perto a vir, iremos nós, a todo momento. Devemos estar sempre preparados. Eu li o verso 10. Então, a igreja do Senhor Jesus, a presença da semente divina é a vossa, a minha, a vossa garantia e segurança. O verdadeiro nascido de novo não pode se perder, pois a vida de Deus habita nele. Um verdadeiro crente nunca se perde. Porque tu não tens mais a vida de outrora. É a vida de Deus. Por isso está escrito. Ele nos doou. Não foi a vida do homem, foi a vida eterna. E essas palavras devem de estar sempre como um alicerce profundo nas nossas vidas, para não pecarmos contra Ele, contra Deus. Porém, se cairmos, o Espírito Santo nos dá a mão. E se nós estamos aqui na terra, o que tu não pudeste e não podes fazer, Jesus fez. E Ele mesmo disse, e eu termino, dizendo, aquele que vem a mim, jamais sairá das minhas mãos. Esta carta, este texto da carta de João, fala nos filhos e filhas de Deus e o valor que o Senhor nos dá, que por vezes, por causa do nosso ego, o eu, deixamos passar e nos fazemos esquecidos de tantas maravilhas e coisas boas que o Senhor tem feito para nos preocupar com simples coisas banais. Não é tempo disso, irmãos. Vamos viver, e eu não estou dizendo que não vivam em santidade, vamos buscar com mais profundidade ainda um relacionamento eficaz com o Pai, para que o Filho se possa agradar do meu e do vosso testemunho aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê uma semana muito abençoada na graça e na paz de Jesus. Pastor Silvino, anda a terminar com a oração, querido. Glória a Jesus.